Então, meus lindos, como prometido, vamos lá para a nossa aula de fundamentação jurídica, tá? Então, eu tô percebendo que vocês estão com uma travazinha ali aqui em fundamentação jurídica. Vamos ver se a gente destrava isso aqui, tá certo? Então, vamos lá. O foco da banca na OAB. Primeiramente, a banca vai avaliar ali o raciocínio lógico, tá? Então, vai ter uma questão. Vocês vão analisar a questão, o fato que a questão traz, e a banca vai ver assim: ele realmente entendeu o que é que eu estou pedindo? Ele realmente está fazendo aquilo que eu quero, tá? Então, raciocínio lógico em primeiro lugar. Então, por isso que vocês têm que trazer a explicação. Não adianta jogar artigos. Vocês têm que trazer a explicação do que está acontecendo. Por isso que eu falo para vocês. É bom vocês recontarem um pouquinho o que está acontecendo, né? Os fatos mesmos na própria fundamentação jurídica. Em segundo lugar, o conhecimento técnico e o poder de persuasão, ou seja, uma argumentação clara e convincente, certo? Então, tudo isso aqui é analisado pela Branca. O raciocínio lógico, a conexão entre o fato que aconteceu no cotidiano mais a norma, domínio da própria Constituição, das leis, da jurisprudência, né? Normalmente também podem vir princípios, súmulas. Então, o domínio disso aqui e o poder de persuasão, de você convencer realmente que aquilo no que você está trazendo é o correto, né? Vamos dizer assim. Qual é a estrutura que vocês podem fazer, que a gente chama de silogismo jurídico? Como é o silogismo jurídico? Vai ter ali a historinha, o fato do cotidiano. E aí vocês vão trazer a premissa menor, que é o fato concreto que aconteceu, e a premissa maior, que é a lei, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma peça, então vamos ver se a gente faz aqui junto com essa técnica, tá? Do silogismo jurídico. Então, deixa eu espelhar aqui para vocês. Então, vamos fazer em conjunto, tá? Para ver se vocês compreendem melhor como se dá uma fundamentação jurídica, tá? A gente vai focar mais na fundamentação aqui. A gente não vai focar nas outras partes, tá joia? Vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Então, eu peguei aqui o 36º exame, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Então, deixa eu ler para vocês. O potencial turístico do estado Ômega foi sensivelmente abalado em decorrência do crescimento da extração de inúmeras substâncias minerais úteis encontradas em seu subsolo. A atividade assim desenvolvida enseja o surgimento de grandes montes, quer de detritos, quer das substâncias minerais extraídas, o que se mostra visivelmente incompatível com as belezas naturais existentes nas localidades próximas. Em razão desse quadro, foi promulgada a Lei Estadual XX, que dispôs, então veja, está trazendo uma lei, né? Que dispôs em seu artigo 1º que a exploração das referidas atividades econômicas nas regiões geográficas classificadas como de potencial turístico pela Secretaria de Estado de Turismo dependeria de prévia autorização ou concessão desse órgão, que somente seria deferida após a realização de audiências públicas com a população diretamente interessada. O artigo 2º da mesma lei, por sua vez, estabeleceu um procedimento abreviado para a expropriação das propriedades privadas, nas quais substâncias minerais úteis fossem encontradas no subsolo, em um montante superior a 50% da área total. Preceito no qual se enquadrava a quase totalidade das propriedades existentes. Ressalta-se que o artigo 2º era expresso no sentido de que a indenização devida aos proprietários privados
também abrangeria o potencial econômico oferecido pelas substâncias minerais. As sociedades empresárias que exploravam essa atividade econômica, bem como os proprietários das áreas nas quais eram encontradas substâncias minerais úteis, constataram que a lei estadual XX lhes causaria um imenso impacto. As primeiras por serem obrigadas a paralisar suas atividades enquanto não obtivesse autorização exigida no artigo 1º, e isto se lograsse êxito em obtê-la. Os últimos corriam o risco de perder suas propriedades, conforme dispunha o artigo 2º. Por essa razão, no dia seguinte, à publicação desse diploma normativo, procuraram um partido político YY, que contava com representatividade apenas no Senado Federal e pleitearam o ajuizamento da ação cabível, de modo que a lei estadual XX fosse submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, permitindo seu cortejo com a Constituição da República, né, o seu cortejo. Considerando a narrativa acima, elabore a petição inicial da medida judicial cabível. Então, claramente, a gente tem aqui uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Se a gente for responder as perguntinhas, né? Então, se você tem dificuldade em identificar a peça, é importante você responder essas perguntinhas. Quem é o seu cliente? Né? Ah, qual é o polo passivo, né? Quem é que está na parte contrária, né? Quem é o cliente aqui é o partido político, certo? Porque, veja, no final ele fala: por essa razão, no dia seguinte à publicação desse diploma normativo, procura um partido político que contava com representatividade no Senado Federal e pleiteia o ajuizamento da ação cabível. Ele está dizendo quem é que vai entrar com a ação, né? Então, é o partido político que é o seu cliente, tá? Então, aqui, o cliente é o partido político. Y, Y, Y. E quem é o polo passivo? Né? A lei, né? Então, aqui no caso, seria a própria lei estadual e os responsáveis pela elaboração da lei. Então, aqui a lei estadual XX. E quem é o responsável por elaborar uma lei estadual? O governador e a Assembleia Legislativa. A Isana não está falando isso aqui. Não precisa falar, né? Se é uma lei estadual, quem elabora uma lei estadual é o governador e a Assembleia Legislativa. Né? Isso é conhecimento. Então, vocês vão ter que, né, mesmo que não esteja falando, entender isso aqui, tá? Então, a lei estadual XX, veja que aqui no caso eu não. Estado ômega, né? Então, seria o governador do estado ômega e a Assembleia Legislativa do estado ômega. É uma ação de controle, né? Uma DI, então, vocês vão endereçar para quem? Para o STF, né? Então, se a gente fosse fazer, né? Aqui o basicão, né? Ao ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não vou fazer a peça completa, como eu falei, é mais para a gente focar aqui. Eu vou focar em explicar para vocês a fundamentação jurídica, né? Mas com essa perguntinha aqui, respondendo quem é o cliente, quem estaria aqui no polo passivo, você identificaria que se trata de uma ADI. Partido político e tem representação no Congresso Nacional, ele tem representação aonde? No Senado Federal. Requisito
para partido político propor ADI, né? Lembrando que partido político é legitimado o quê? Universal, né? Ele só precisa realmente ter essa representação, tá? No Congresso Nacional. Vamos aqui destrinchar o que está falando aqui. Como é que você exploraria a sua fundamentação jurídica nesse caso, tá? Bora lá. Como é que vocês explorariam aqui a fundamentação jurídica nesse caso? Vamos lá. O que é que está falando aqui? Identificou que é uma ADI? Vamos ver o que é que está falando na própria peça, tá? É uma lei estadual e a lei estadual está falando em relação ao quê? Primeiramente, identifica o assunto que está tratando aqui, né? Se tem uma inconstitucionalidade, se você vai propor uma ADI, existe uma inconstitucionalidade, certo? Qual é a inconstitucionalidade? Primeiro ponto. Logicamente, é uma ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. Qual é a inconstitucionalidade? É uma lei estadual que está tratando de quê? De exploração de regiões geográficas. Primeiro ponto, né? Então, ela está explorando é, substâncias minerais. Veja, isso aqui. De quem é a competência para fazer isso aqui, né? Se a gente fosse grifar aqui, deixa eu ver se dá para mudar aqui. Isso. Então, você tem que identificar primeiramente o que é que está acontecendo aí na sua peça, né? Então, vamos lá. Ela está fazendo o quê? Ela está explorando. Tem como mudar aqui para ficar melhor. Ah, cadê? Ela está explorando substâncias minerais. Nossa, corre. É... Deixa eu ver se eu mudo aqui. Vou mudar para isso. Esse zoom é ótimo. Ela está explorando substâncias minerais. Vou botar outra cor. Outra cor, vamos lá, rosa. Tem que dar certo, né? Espera aí. Meu Deus. Linha fina. Vamos lá. Ela está explorando substâncias minerais, tá? Então, é o primeiro ponto aqui. Ela está explorando substâncias minerais. Outra coisa que ela está fazendo também, explorando atividade econômica, né? Então, atividade econômica, substâncias minerais, que mais? Dependeria de autorização ou concessão do órgão, somente seria deferida após audiência pública. Então, ela está condicionando aqui, ela está dizendo que uma atividade econômica, que seria o turismo, né, só poderia acontecer se tivesse audiência pública e com a população diretamente interessada, vamos dizer que a população está autorizando aqui, né? O artigo 2º estabeleceu o procedimento abreviado para expropriação de substâncias minerais úteis fossem encontradas no subsolo. E ele ainda coloca um percentual, né, da área. Preceito no qual se enquadrava a quase totalidade da propriedade. Ressalta-se no artigo 2º que era expresso no sentido de que a indenização devida aos proprietários privados também abrangeria o potencial econômico da própria substância mineral. Primeiramente, né? De quem é a competência, né, para explorar substância mineral?
Bora lá. Quem é a competência para explorar a substância mineral? Da União, né? Então, a União é o ente federado competente para explorar substâncias minerais, né? Inclusive as do subsolo, é o que está lá no artigo 20, no artigo 20, no artigo 20 está falando isso, né? Que são bens da União. Então, no 20 está falando isso, no 21 vai falar isso também. Então, é de competência da União explorar. E é de competência de quem legislar também, porque ele está legislando aqui. Ele está explorando e, ao mesmo tempo, ele está legislando. Ele criou uma lei que autorizaria ele, o próprio Estado, a Ômega, a explorar, né? Então, ele legislou e ele quer fazer e legislou sobre. De quem é essa competência? Da União. Então, como é que você explicaria? Você tem que pensar que, assim, a pessoa que vai ler a sua peça, ela não está sabendo de nada, tá? Primeiro ponto. Se você for fazer uma petição inicial para um juiz, o juiz ele não está sabendo do fato que está acontecendo. Você vai ter que contar isso na sua petição inicial, tá? O juiz ele não sabe do que está acontecendo. Ele não te conhece, ele não conhece ninguém, ele não conhece as partes. Ele não sabe o que está acontecendo. A mesma coisa aqui. Vocês recebem a questão, mas faz de conta que quem vai ler ali é o juiz, né? E ele não entende, ele não está sabendo de nada que está acontecendo. Então, não economizem na explicação. Vocês querem economizar na explicação. Ah, a questão já está lá, ela está dizendo. Não, você que tem que explicar, tá? Então, vamos lá. Se a gente fosse trazer essa premissa, né? O fato primeiro e depois é a fundamentação jurídica. Então, já começaria com a fundamentação jurídica? Pode ser. Ou você pode começar com o fato, né? Eu prefiro começar com o fato, eu acho que tem mais sentido. Da fundamentação jurídica. Como é que você faria aqui no fato, né? Você poderia começar falando. Então, pessoal, vamos supor que a gente vai construir aqui juntos, né? Essa fundamentação jurídica. Então, bota aqui da fundamentação jurídica, né? Sendo que vocês já fizeram lá a peça toda, né? Já fez cabimento, legitimidade, tudo certinho, como a gente já aprendeu, né? Competência, colocou tudo, trouxe a cautelar, né? A medida cautelar, tudo certinho. Aí vamos falar aqui da fundamentação jurídica, tá? Como é que você pode começar? Você pode começar trazendo conectivos, tá? Diante dos fatos narrados. Diante do exposto, você pode trazer, existem vários conectivos, né? Então, você que vai ver qual é o conectivo que é melhor para você começar a peça, tá? Diante dos fatos narrados, é, com base nos acontecimentos, enfim, você pode utilizar o conectivo que você achar melhor. Diante dos fatos narrados, temos que o estado ômega. Olha, tá ficando maior. Temos que o estado ômega, né, representado pelo governador, não precisa trazer nome, né? Não veio nome, não traz. E a Assembleia Legislativa e a sua Assembleia Legislativa, né? A gente está falando da mesma pessoa. Diante dos fatos narrados, temos que o estado ômega, representado pelo governador e a sua Assembleia Legislativa,
promulgou a lei estadual número XX. Só por esse começo, você já demonstra que você está entendendo o que está acontecendo. Você está entendendo que existe o Estado ômega, que é representado pelo governador e a Assembleia Legislativa, e que eles promulgaram uma lei, certo? Então, você está explicando para quem vai ler que você está entendendo, certo? Lei Estadual XX. Pronto. Diante dos fatos, nós temos que o Estado homem é representado pelo governador e a sua Assembleia promulgou a Lei Estadual XX. Vocês podem ir já ir diretamente falando dos artigos ou trazer até mais algum tipo de explicação, né? Por exemplo, a referida lei é inconstitucional pelos fatos expostos a seguir, por exemplo. Né? A referida lei é inconstitucional pelos fatos expostos a seguir. Aí você pode trazer, né? Como tem gente que gosta de trazer tópicos, você pode trazer tópicos ou você constrói um texto dissertativo argumentativo. Eu prefiro construir o texto do que trazer tópicos, tá? Mas cada um vai fazer da maneira que achar melhor, pelos fatos expostos a seguir. Vírgula. O artigo primeiro da referida lei é, expõe que aí você vai praticamente copiar o que tá ali, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que vamos fazer um resuminho aqui. Que as ativi... O artigo primeiro expõe que as atividades econômicas serão exploradas pela autorização, serão exploradas pela autorização da Secretaria de turismo. Veja que até agora você não trouxe nenhum artigo, você só está contando o que aconteceu, né? E às vezes falta isso na peça de vocês, vocês contarem o que está acontecendo. Vocês não colocarem um artigo só por colocarem. Conta o que está acontecendo, né? Diante dos fatos narrados, temos que o Estado homem, que é representado pelo governador e sua Assembleia Legislativa, promulgou a lei. A referida lei é inconstitucional pelos fatos expostos a seguir. Pode até colocar aqui dois pontos, ou pode ser até assim, pelos fatos expostos a seguir. O artigo primeiro da referida lei expõe que as atividades econômicas serão exploradas pela autorização da Secretaria de Turismo. Agora, você contou um pouco o que está acontecendo. Você já pode ir encaixando a sua fundamentação jurídica. Então, você trouxe o fato e traz em seguida a fundamentação jurídica. É, as atividades econômicas, né? Qual é o teor da atividade econômica? Atividades econômicas de exploração, né? Acabou que não colocou aqui. As econômicas de exploração serão exploradas pela autorização da Secretaria de Turismo, prévia autorização desse órgão, após uma audiência pública, né? Então, após uma audiência pública. Aí você vai contestar o artigo primeiro da lei, sendo que no artigo 20 da Constituição Federal de 88,
expõe que a competência, né? Explana, né? Vamos mudar o verbo. Explana que a competência para. Explana que a competência para explorar recursos minerais. Sendo que no artigo 20 da Constituição Federal explana que a competência para explorar recursos minerais é da União. Então, deixa eu dar uma pescada aqui, tá? No artigo 20, qual é o inciso? Qual é o inciso que fala disso? O- Os recursos naturais da plataforma continental, os recursos minerais, inclusive de subsolo. Então, o artigo 20, inciso 9. Então, vocês trazem o inciso que fala. Explana que a competência para explorar recursos minerais, inclusive os do subsolo, vocês podem meio que copiar o que diz o artigo, né? É da União. Ah, portanto, aí traz o fechamento da ideia, né? Portanto, a Secretaria Estadual não não possui competência para, portanto, a Secretaria Estadual não possui competência para tal, para executar essa atividade. Vocês percebem que vocês têm que construir um parágrafo e trazer o porquê e trazer o artigo. Então, diante dos fatos narrados, temos que o Estado ômega, representado pelo governador e a sua Assembleia Legislativa, promulgou a Lei Estadual número XX. A referida lei é inconstitucional, pelos fatos expostos a seguir. O artigo 1º da referida lei expõe que atividades econômicas de exploração serão aqui, expõe que atividades econômicas de exploração serão, ficou ruim, serão exploradas, não. As atividades econômicas de exploração serão e serão, pode ser administradas. Botar assim. Que as atividades econômicas de exploração serão administradas pela autorização da Secretaria de Turismo. Após, serão administradas pela Secretaria de Turismo. Serão as atividades econômicas de exploração serão executadas pela Secretaria de Turismo. As atividades serão executadas pela Secretaria de Turismo. Eu tinha colocado o quê, gente? Esqueci. Serão executadas pela Secretaria de Turismo com prévia autorização. Isso, ficou bem melhor. Então, diante dos fatos narrados, temos que o Estado ômega, representado pelo governador e a sua Assembleia Legislativa, promulgou a Lei Estadual número XX. A referida lei é inconstitucional, pelos fatos expostos a seguir. O artigo 1º da referida lei expõe que as atividades econômicas de exploração serão executadas pela Secretaria de Turismo com prévia autorização após uma audiência pública, sendo que no artigo 20, inciso 9 da Constituição, explana que a competência para explorar recursos minerais, inclusive os do subsolo, é da União.
Portanto, a Secretaria Estadual não possui competência para executar essa atividade. Então, você já combateu o que está escrito aqui no artigo 1º e falou da competência, que aqui é a competência da União e não do Estado. Vamos lá para o artigo 2º. Você pode continuar com os conectivos. Ademais, portanto, além, né? Então, explorem isso dos conectivos, né? Ademais, no seu artigo 2º, temos que, ou pode mudar o verbo. Ademais, no seu artigo 2º, então a gente pode até dar um tabzinho aqui, deixa eu ver se funciona. Então, para ficar aqui, texto parágrafo, né? Então, lá na hora vocês também podem arrumar assim, deixar bonitinho, né? Ademais, no seu artigo 2º, temos que. Aí você vai novamente colocar o que está escrito no artigo 2º. Procedimento abreviado para expropriação. Tem encontrada. Expropriação dos quais substâncias minerais úteis fosse encontrada em montante superior a 50%. Preceito no qual se enquadrava a quase totalidade das propriedades existentes. Aí você vai explicar, né? Ademais, no seu artigo 2º, outro verbo, temos, não. Ademais, no seu artigo 2º, ficar repetitivo. Ademais, no seu artigo 2º, expressa. Ademais, no seu artigo 2º, expressa um procedimento abreviado para expropriação das propriedades. Para expropriação das propriedades e das substâncias que forem encontradas no seu subsolo. Aí você vai olhar, né? A gente está falando de exploração de atividade econômica, a gente está falando de competência, a gente já sabe que não é competência do Estado, que é competência da União. Você já utilizou o artigo 20, que fala de bens da União. Qual é o próximo artigo que você vai provavelmente pesquisar? O artigo que vai falar de legislação, né? Que não é competência estadual legislar sobre esse assunto, né? Então, você vai trazer isso já, o 22, né? Então, você vai procurar o artigo 22, competências privativas da União, que podem ser delegadas ao Estado. Veja que em momento nenhum diz que a União delegou isso ao Estado. Então, o artigo 22, o inciso 11. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalúrgicos. Compete privativamente à União legislar. Ademais, no artigo 2º, expressa procedimento abreviado para a expropriação das propriedades e das substâncias que fossem encontradas em seu subsolo, preceito no qual se enquadrava a quase total, então, do seu subsolo, preceito que englobava, vocês podem mudar, né? Não precisa copiar tudo igual. Englobava a totalidade
a quase totalidade das propriedades existentes. Conforme o artigo 22, inciso 11, não é isso? Não, inciso 12, é. Conforme o artigo 22, inciso 12 da Constituição Federal, né? Lembra que você pode trazer Constituição Federal ou assim, né? Constituição da República Federativa do Brasil. Todos dois está correto, né? Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Pode ser um ou outro. Conforme o artigo é competência. É competência da União legislar. Então, veja, você falou que era a competência da União explorar, né, a atividade, ou seja, é uma competência administrativa no 20 e no 22 é legislativa. Então, são duas competências diferentes. A Isana está falando da mesma coisa. Não, não você está falando de administrar e agora você vai falar de legislar. Então, não é a mesma coisa. Legislar sobre jazidas, minas, e outros recursos e metalurgias. Então, você vai botar a letra do artigo mesmo, né? Do inciso. E metalurgias. Expresso procedimento para expropriação. Conforme artigo, é competência da União legislar sobre jazida, minas, outros recursos e metalurgias. Portanto, a referida lei é inconstitucional. Cala a A referida lei é inconstitucional, por. Ai, meu Deus, me perdi agora. A referida lei é inconstitucional, preceito que englobava quase totalidade. Portanto, a referida lei é inconstitucional por. A referida lei é inconstitucional por ferir, né? Por agredir a competência. Por ferir a competência, por agredir, né? Por ferir, por agredir a competência material, aqui seria a competência material e formal, né? Então, ela está contra o texto constitucional em conteúdo e também na forma. Por quê? Porque quem é competente para legislar sobre esse assunto é a União e não o Estado, tá? Portanto, a referida lei é inconstitucional por agredir a competência material e formal da Constituição Federal. Se eu consigo fazer, se eu consigo fazer com criança, vocês também conseguem. Então, bora lá. É competência material e formal da Constituição Federal, né? Aí você continua, né? Inclusive, no seu artigo terceiro, inclusive no artigo terceiro da lei estadual. Inclusive, no artigo terceiro da lei estadual,
Explana, você pode voltar com o mesmo verbo. Explana que. Aí você vai continuar escrevendo e trazer, né? Basicamente, aqui é o 22, é o 20 mesmo que a gente já trouxe. Deixa eu ver se cabe mais um. Aqui. Vocês poderiam falar também da parte da participação, né? Que a União, ela deixa para o Estado a participação, mas quem tem que explorar é ela, né? Caso seja encontrado realmente o Estado, ele tem a participação nos lucros, né? Mas a exploração mesmo, quem faz é a União. Veja que no artigo 20 são bens da União, remete ao artigo aqui no meu Vadimeco, ao 176. O 176 eu acho que fala disso também, tá? Então, você poderia trazer também o 176. Então, é importante quando vocês verem que, por exemplo, percebeu que é o 20, né? São bens da União. Percebeu que é o 20, vê se não tem uma remissão para outro artigo. Por quê? Porque você pode utilizar as remissões, né, do próprio texto constitucional para, exatamente, o 176 também fala disso, né, para identificar os outros artigos cabíveis. Ah, Isana, eu só identifiquei que é o 20. Olha lá no 20 se não tem remissão para outro. Ah, Isana, eu identifiquei que está no 22. Lá no 22, será que não tem remissão a outro artigo? Né? Então, isso encurta o caminho de vocês. Se vocês perceberem que olhou lá no 20, está indicando outro, vai olhar o que está no outro, tá? Porque você não sabe qual é o artigo que eles vão cobrar, entendeu? Então, isso vai facilitar vocês identificarem os artigos, tá bom? Então, aqui eu quis trazer basicamente como é, tá? A gente não vou conseguir aqui fazer tudinho com vocês, tá? Como eu queria, mas é, eu acho que deu para ficar mais claro, né? Então, quando eu falo para vocês, tem que ter os parágrafos, é isso que eu estou falando, né? Tragam os fatos e tragam a fundamentação jurídica, tá? Isso aqui que vai fazer a diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para eu falar. Mas a gente fez praticamente um Quem Sabe Faz ao Vivo. Tô louco, meu. Ai, ai. Bora lá. Então, vocês trouxeram a premissa maior, então veja, isso aqui é o que eu estava fazendo com vocês lá na prática, né? Então, eu trouxe, né? Vocês trouxeram o fato, o caso concreto e em seguida o artigo. Se vocês fizerem isso, vocês conseguem montar os parágrafos de forma clara, tá? Então, se você trazer o fato e trazer o artigo, fica uma coisa bem mais clara para quem vai ler. E aí, depois você vai juntar tudo e trazer, né, a conclusão, tá? Então, lembra que você pode trazer súmula, você pode trazer jurisprudência, né? Se você souber alguma jurisprudência de cabeça, né? Eu normalmente eu não costumo ficar, né, mandando vocês decorarem jurisprudência, mas se encaixar alguma e vocês lembrarem, né, de alguma de cabeça, vocês podem trazer. Tragam a Constituição mesmo, a letra da Constituição, né? E princípios, né? Então, ali, por exemplo, vocês poderiam trazer um princípio da autonomia dos entes, que um ente não pode é, ingressar na competência de outro ente, né? Temas, então, controle, né? Remédios e recursos, direitos e garantias fundamentais e competências, tá? Então, fica aqui para vocês fazerem sempre provas anteriores, lembrarem do esqueleto das peças, simulado e treinar sempre com o vadimeco do lado, tá? Erro comum. Erro comum é você trocar a peça. Então, fugir da identificação correta.
Mas se vocês fizerem aquele esqueminha, quem é o cliente? Quem é o autor? Quem é o meu cliente, né? O autor da peça. Quem é o polo passivo? Quem é que eu vou endereçar? O que é que está tratando a questão? Provavelmente vocês não vão ter, né? Vamos dizer assim, essa dificuldade, tá? Eu vou parar por aqui, mas a gente pode ver se a gente faz uma outra aula, se ficar alguma dúvida para vocês, tá bom? Pessoal, um beijo, muito obrigada.